Segundo Samuel, capítulo 15, do versículo 1 ao 14, começando no primeiro, diz assim: E aconteceu depois disto que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho da porta. E sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava nele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim fortava Absalão o coração dos homens de Israel. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor, porque morando eu em Gessur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: Se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita do conselho de Davi, à cidade de Giló, estando ele oferecendo os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e ia crescendo com Absalão. Então veio o mensageiro a Davi, dizendo: O coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os teus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance e lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio da espada. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Possamos agora aprender dela, nos dê o teu espírito, o teu entendimento, para que possamos não só ouvir, mas cumprir, entender, fazer a tua palavra. Abençoe cada pessoa presente, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então esta noite. Nós vamos começar um novo subtema. E esse subtema, a primeira parte vai ser hoje. Nós vamos ver o que fazer na catástrofe. O que fazer na catástrofe? Existem algumas mensagens, acho que eu mencionei isso semana passada, ou domingo passado. Existem algumas mensagens que a gente ouve e é para uso imediato. Nós vamos ouvir a mensagem hoje para algo que nós precisamos hoje. E esse tema que nós vamos começar, pode ser que sim, pode ser que você esteja precisando desse tema, o que fazer na catástrofe. Talvez você esteja agora encarando uma catástrofe, mas se não hoje, semana que vem, mês que vem, ano que vem, mais cedo ou mais tarde você vai estar encarado com uma catástrofe. Algo na sua vida vai acontecer. E essa mensagem é o tipo de mensagem que, se você não for usar ela agora, hoje, guarde ela. Guarde ela na sua mente, no seu coração, porque um dia você vai precisar, com toda a certeza. O tema, o que fazer na catástrofe. A palavra catástrofe, ela, mesmo no português, ela é conjugada, ou traduzida, devo dizer, do grego, duas palavras gregas, kata e strofe. Kata significa girar, tornar, e strofe significa para baixo. Então, catástrofe é quando tudo começa a ir água abaixo, tudo começa a ladeira abaixo, tudo começa a ir errado, tudo começa a desmoronar, se arruinar, ruir, cair na sua vida. E talvez você não teve o deleite de passar por isso. Talvez você já teve, eu não sei, mas se você não teve, eu te garanto que você, na sua vida, você vai ter. Se você ainda não teve, infelizmente, não é nada muito raro ou difícil de acontecer. Então, o que fazer quando tudo vai do mal ao pior? O que fazer quando sua vida começar a desmoronar, começar tudo a descer a ladeira, digamos assim, e
algo que você nunca imaginasse fosse acontecer, algo que você nunca esperasse que fosse acontecer, acontece. Assim como Davi, você recebe a notícia. Assim como Davi, chega o mensageiro. Pode ser que o mensageiro é um resultado de algum exame que o seu médico te passa. Pode ser alguma notícia de algum familiar, de algum problema. Não sei o que é. Mas em algum momento da sua vida você vai encarar uma catástrofe. Pode ser um dia. O marido chega em casa e diz: estou fora. Vou fazer minhas malas, vou sair de casa. Ou a esposa. Eu tenho um amigo meu, nos Estados Unidos, um dia ele chegou em casa, encontrou um bilhete na mesa da cozinha, da esposa dele, dizendo: peguei minhas filhas, fui embora, não venha atrás de mim. Ele ficou chocado. Não havia sinal nenhum de nada. Não houve aviso, não houve nada. Simplesmente chegou o trabalho um dia, cheguei em casa, meu bem, todo mundo, ninguém está em casa. Ele vai na cozinha, vê uma nota, pega, lê, pronto. Acontece. Talvez ele ou ela, do nada, se envolveu com alguém no trabalho, na internet. Catástrofe. Chega em casa um dia, um relatório médico dizendo: é fatal, não tem cura. Nós temos que ter muito cuidado, porque quando as pessoas chegam ao ponto que Absalão chegou, depois de toda a frustração que ele sofreu, depois de toda a injustiça que ele sofreu, depois de tudo aquilo que aconteceu, você veja que ele está agindo de forma sutil. Ele está à beira na frente da cidade, cumprimentando os homens que vêm tratar com o rei, e ele mesmo trata. Fala que os homens, quando se curvavam e prestavam honra a ele, o correto seria ele falar: não, o rei está lá dentro. Ele aceitava e recebia aquela honra. Ele estava ele estava de fato furtando, roubando o coração dos homens de Israel. Mas quando as pessoas chegam a um ponto que eles chegam, elas ficam muito boas em enganar e camuflar. Foi uma surpresa para Davi. Foi uma surpresa para esse amigo meu chegar em casa e encontrar aquela nota da esposa dele. Foi uma surpresa, foi um choque. É um choque você chegar em casa e procurar sua filha, seu filho, fugiu. Catástrofe, quando tudo começa a acontecer, coisas horríveis começam a afligir do nada, sem aviso prévio, de repente tudo começa a desmoronar. Aqui nós temos Davi, ele está com 60 anos de idade aproximadamente, já fazem uns 10 anos desde o episódio com Batseba, 10 anos. Ele ainda colhendo fruto daquilo que ele havia plantado. Ele havia se recuperado espiritualmente em parte, não completamente, mas em parte. Ele superou as consequências e as ocorrências e as tragédias. 10 anos depois ele está mais maduro, está mais firme. Ele está quase que voltando ao normal, digamos assim. E de repente, quando ele está quase na normalidade, está quase tudo de volta como deveria, ele recebe notícia, o mensageiro chega e diz para ele que Absalão está liderando uma revolta, uma revolução, uma guerra civil, e ele está naquele instante marchando em direção a Jerusalém com um pequeno exército para tomar o trono, para tomar o poder, e eles têm talvez horas para fugir, se é que eles vão escolher fugir. Eu imagino que nessa hora passou pela mente de Davi o que o profeta Natan havia dito para ele lá em 2 Samuel 12:10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Eu acho que Davi pensando, está tudo quase normal, está tudo quase ficando bom, e agora isso, e ele lembra: o meu filho juntou um exército, está marchando para Jerusalém, para tomar o trono, o meu
trono. E ele fala, vamos fugir, senão lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio da espada. Ele falou, se a gente ficar aqui, vai ter luta, vai ter guerra, e é capaz que muita gente inocente vai morrer pela espada. Pois é, Davi, nem tudo estava voltando ao normal. A espada não haveria de sair da sua casa. E aqui, depois de 10 anos, e Davi se lembrando disso, e Deus lembrando Davi que Deus não havia esquecido do pecado ou das consequências. Mas pastor, Deus não perdoou? Deus perdoou. Mas só porque Deus perdoou não quer dizer que não haverá consequências, gente. A única forma de nós evitarmos as consequências do pecado é deixar enquanto pode. Nós vimos isso um mês atrás. Davi deixou fechar a janela. Agora não tinha como deixar, consequentemente não tinha mais acesso à misericórdia, consequentemente ele ia ter que colher tudo isso. Ele está de fato colhendo aqui tudo isso. Deus está permitindo essa situação da vida de Davi. E nós vamos ver algumas coisas que Davi fez, coisas maduras, coisas corretas, que ajudaram Davi e vão nos ajudar também. Como eu falei, Davi estava recuperado em parte, não totalmente, mas em parte. Mas ele já demonstrava aqui muita maturidade nas ações e nos passos que ele tomou. E nós vamos ver, hoje vamos ver uma dessas coisas. Olha no versículo 17. Tendo, pois, saído o rei, com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. O que fazer na catástrofe? Primeira coisa, e essa coisa é importante porque as demais coisas vão ser uma consequência ou uma sequência dessa primeira coisa. Se você não fizer essa primeira coisa, dificilmente você vai fazer as outras coisas. Então, essa primeira coisa é a mais importante. O que fazer numa situação de catástrofe? O que fazer quando o seu mundo desmorona? O que fazer quando tudo parece estar ao fim? O que fazer quando você não sabe o que fazer? Pois bem, pare e dê um tempo. Pare e dê um tempo. Davi fez o quê? Tendo, pois, saído o rei com todo o povo, pararam. Num lugar distante. Ele foi para bem longe e parou. Ele parou. Quando o seu mundo cair, seu pesadelo se tornar realidade, pare. Pare. Dê tempo para que Deus lhe mostre o que está acontecendo. Permita tempo para que Deus lhe mostre o que está acontecendo. Como fazer, o que fazer. Antes de você e eu começarmos a fazer planos, fazer as malas, se matar, fugir, espere Deus mostrar. A maioria das pessoas vai de mal ao pior porque o mal vem, bate na porta e eles fazem a primeira loucura que vem à cabeça. A primeira ideia louca, maluca, pirada, virada que dá na cabeça, eles fazem porque eles sentem necessidade de fazer algo. Gente, se a casa está pegando fogo, tudo bem, sai de casa, eu entendo. Se você está no trilho do trem e o trem está vindo, sai do trilho, eu entendo. Foi o que Davi fez. Davi viu Absalão vindo em direção de Jerusalém com seu exército para tomar o trono. O que foi que ele fez? Ele saiu da frente do trem. A casa ia pegar fogo, ele saiu. Mas ele foi para um lugar bem longe, ele parou. Ele parou. Parou e esperou. Note aqui que Davi está tentando ganhar tempo. Davi está tentando ganhar tempo para que Deus mostre para ele o que está acontecendo. O versículo 13. Então veio o mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos a pressa e a caminhar, para que porventura não se apresse e ele nos alcance, e lance sobre nós algum mal e fira a fio de espada. E no 17 que nós lemos: e tendo saído, pois, o rei, pararam.
Pararam. Aqui Davi está agindo com sabedoria. Aqui Davi, ele não fazia ideia quantos homens Absalão tinha. Quantos homens Absalão tinha? 200. Era um exército formidável, mas eram 200. Mas Davi não sabia disso. Nós sabemos disso porque nós lemos os versículos, mas o mensageiro não falou. O mensageiro falou o seguinte: o coração de cada um, Israel, segue Absalão. Então todo mundo, Israel está atrás de Absalão. Absalão está vindo aí com todo mundo. O recado chegou a ele e a mensagem foi o quê? Todo mundo está seguindo Absalão. Ele não sabia quantos homens Absalão tinha. Ele não sabia quantos homens de influência e importância. Haviam generais, haviam governadores, haviam homens de preeminência, haviam seus aliados. Ele não sabia. Os 200 homens que estavam com Absalão, como nós lemos, eles nem sequer sabiam o que estava acontecendo. Eles foram na sua simplicidade. Absalão não falou: vocês 200, venham aqui, nós vamos celebrar contra o rei. Não, ele falou: venham comigo. Não faziam a mínima ideia do que estava acontecendo. Ele não sabia se eles estavam bem armados, estavam bem treinados. Ele não sabia se alguma nação inimiga havia se aliado a Absalão ou estava financiando Absalão. Ele não sabia de nada. Ele não sabia quem estava a favor ou contra Davi, ele mesmo, Davi. Ele não sabia quantos aliados ele tinha ou ainda tinha. Ele não sabia se houve alguma espécie de traição fora a de Absalão, se havia um outro traidor. Ele não sabia de nada. E qualquer ação, qualquer decisão, opção que ele tomasse, seria feito em ignorância. Seria feito sem conhecer os fatos e, consequentemente, seria uma má escolha. E é exatamente isso que nós fazemos. Recebemos uma má notícia e imediatamente nós já decidimos que não tem mais jeito, não temos que fazer, e já começamos a tomar conclusões sem averiguar direito, sem esperar em Deus para saber o que está de fato acontecendo. O resto tem que saber. A única coisa que você não tem que saber é se você receber notícias sobre a morte de alguém. Fulano morreu. Bom, quando, de quê, por quê, os detalhes, não importa, morreu, está morto, acabou. Mas qualquer outra coisa, cuidado, você não sabe se a mensagem que está chegando a você é fidedigna ou completa. Completa ou não. Então, como que Davi formularia uma reação correta sem essas informações? Davi talvez se perguntava: estaria Deus me disciplinando? Ou estaria Deus tratando comigo ou com Absalão? De repente, Deus estava tratando com Absalão. Estava levando Absalão para uma queda devido à sua atitude, não sabemos. Note que sua decisão provavelmente não foi bem vista pelos seus aliados, pelos seus seguidores. Provavelmente a decisão dele foi vista como covardia. Ele falou: fujamos. Os seus homens valentes disseram: fugir? Rei, peraí, rei, você quer fugir? Não, nós somos homens, somos cabras machos, daqui ninguém foge, a gente luta, a gente morre, a gente mata, a gente morre por você, rei, mas aqui ninguém vai fugir não. Davi falou: nós vamos fugir sim. Nós vamos fugir porque eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei as informações completamente, eu não sei se isso é mesmo, eu não sei nada, vamos fugir, vamos dar um tempo, vamos parar, vamos esperar para descobrir o que está acontecendo. Os cabecinhas quentes querem agir na hora. Querem tomar uma decisão, uma atitude, agora, hoje. É muito melhor você esperar para tomar uma decisão um pouquinho mais tarde do que se apressar e fazer um erro. Muitas vezes com danos irreparáveis. Então Davi optou por esperar em Deus, para ouvir de Deus, saber mais o que estava acontecendo. Mas no momento da pressão, no momento da confusão, Davi não tinha ouvido de Deus. Não tinha recebido as informações, não sabia o que estava acontecendo. Ele fez o quê? Parou. Pare e espere. Pare e espere. Davi era um guerreiro experiente.
Você vê os capítulos e os livros anteriores, Davi não era nenhum amador. Davi não era nenhum fujão. Ele estava fazendo uma fuga estratégica, um recuo estratégico. Não é uma questão de orgulho. Às vezes a gente sente necessidade de agir. Às vezes sentimos a necessidade de agir como as outras pessoas esperam que nós ajamos. Espere. Espere e veja como Deus quer que você haja. Não vá tentar preencher as expectativas das outras pessoas, do que elas esperam de você. Espere em Deus. Espere em Deus. E aqui Davi está confiante em Deus, que Deus pode sim controlar e definir não só a sua vida, mas de toda a nação. E Davi tinha consciência que a nação de Israel pertencia a Deus. Então ele falou, eu vou esperar para ver o que Deus quer que eu faça. É a mesma coisa que sua família. A sua família é sua, mas ela é acima de tudo a família de Deus. Ela pertence a Deus. Sua família, seus filhos, seu lar devem pertencer a Deus. Então antes de você meter a cara e decidir que vai que não vai fazer, pare. Pare, espere. Espere para saber o que está acontecendo, o que está de fato na sua frente. Olha comigo para Provérbios 22 e versículo 3. O que fazer na catástrofe número 1? Pare e espere. Receber notícias ruins do médico, do seu patrão, do banco? Pare e espere. Não vá agir, não vá fazer a primeira coisa que der na telha, não. Provérbios 22, versículo 3 fala assim: o prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. O prudente faz o quê? Ele prevê o mal. Eu vou ter uma sessão de previsão aqui. Eu vou prever que na sua vida vocês vão ter catástrofes. Eu gostaria de dizer que não, mas infelizmente você vai ter. Você vai receber notícias. A casa desabou, pegou fogo. Seu emprego? Não tem mais. Caiu um meteoro, morreu. Não tem mais. Vai ter catástrofe. Então preveja. O prudente prevê o mal e esconde-se. O que foi que Davi fez? Ele previu o mal. Ele falou, vamos sair daqui antes que Absalão chegue e fira a cidade a fio da espada. Ou seja, que ele está matando todo mundo. Vamos nos esconder. Davi fez o quê? O prudente prevê o mal e esconde-se. Ele foi para um lugar bem longe e parou. Ele se escondeu. Ele saiu da vista, ele saiu da frente do problema. É como eu disse, está pegando fogo na casa? Não vai ficar em casa pensando, deixa eu pensar aqui o que vai acontecer. Não, está pegando fogo, sai de casa. O barco está afundando, pule fora. O carro está parado na trilha do trem, está vindo o trem, sai do carro. Se esconde do mal. Davi viu o mal, previu o mal, se escondeu do mal. Nós devemos fazer isso. Mas os simples passam e acabam pagando. Ou seja, o simples, vamos ver no que isso vai dar. Seja o que Deus quiser. Tem uma expressão que me irrita. Eu vou colocar nas mãos de Deus. O que a pessoa diz isso? Seja o que Deus quiser, não vou fazer nada. Seja o que Deus quiser, se você está fazendo o que Deus quer. Está fazendo o que Deus quer? Você está andando como Deus quer? Você está agindo como Deus quer? Se você está fazendo tudo de acordo com a palavra de Deus, então seja o que Deus quiser. Mas se você está sendo rebelde, desobediente, fazendo tudo errado, então não vai colocar as consequências e o resultado na mão de Deus e falar, foi o que Deus quis. Não. Preveja o mal e haja, planeje, tenha um plano para o dia mal. Você não sabe que um dia você vai ter um dia mal? Ou se já não teve, vai ter outro. Sabe o que você faz? Preveja esse dia. E tenha um plano. Prepare-se. Prepare-se para o mal, prepare-se para o dia da catástrofe, para você não reagir e tomar uma decisão baseada nas emoções e nas circunstâncias, o que a maioria das pessoas fazem. Eles vão tomar uma decisão baseada nas emoções, o que eles estão sentindo naquele momento. Sabe qual é o resultado disso? Uma gangorra.
Porque suas emoções, as minhas emoções, as nossas emoções fazem isso. Elas vão e voltam, sobem e descem. Aí um dia uma coisa, outro dia outra. Um dia uma coisa, outro dia outra. Assim vai. Hoje eu estou frio, amanhã eu estou quente. Estou frio, estou quente, estou para cima, estou para baixo, estou dentro, estou fora. Você sabe o que é isso? É você agir e reagir de acordo com as suas emoções. Quando vem a catástrofe, quando vem um dia mau, você vai reagir de acordo com as suas emoções. Eu lhe garanto que quando nós agimos de acordo com as nossas emoções, vai dar tudo errado. Quer ver um conselho ridículo? Siga o seu coração. Siga o seu coração. Gente, seguir o coração, a Bíblia fala que o nosso coração é mau e perverso e enganoso. Siga o seu coração. Francamente, siga o seu coração. Mas o que eu mais ouço? Eu vou seguir o meu coração. Boa sorte com isso. Em vez de seguir seu coração, que tal seguir a palavra de Deus? Nossa, que conceito revolucionário. Seguir a palavra de Deus. Pois é. Se a gente não tem um plano para seguir a palavra de Deus, nós vamos reagir de acordo com as nossas emoções e de acordo com as nossas circunstâncias. Sabe, quando você tem pimenta no olho, esquece no olho. Anos atrás, a gente estava num lugar, a gente morava nos Estados Unidos ainda, lá na Califórnia, entramos num restaurante chinês, onde vendiam comida chinesa, obviamente, e eles preparavam na hora, e no final você escolheu se era arroz, se era aqueles tipo macarrão, você escolhia se queria carne, uma coisa ou outra, e tinha um molho no final. Aí tinha o molho mais ou menos, tinha o quente, o picante e Deus nos acuda. Eu escolhi o Deus nos acuda. E falei, pode botar aí, moça. Pode botar. E ela botou. Tá bem, a irmã Simona, a Gabriela e a Michele, sentamos na mesa. E eu comecei a comer, Deus nos acuda. Eu dei 2 garfadas. E a minha circunstância naquele momento mudou completamente. Parecia que alguém está pisando em cima da minha língua. Eu não estou exagerando. Por exemplo, alguém está martelado na minha língua. A minha reação, como eu reagi aqui, eu não previ o mal. Sabe o que foi que eu fiz? Eu literalmente entrei em pânico. Peguei um guardanapo, botei a língua para fora. Nessas horas você esquece vergonha, você esquece protocolo, boas educações. Você esquece tudo. Aquilo tem que parar. E eu comecei a passar água. Nada. O meu desespero foi tanto que eu fiquei em pé, saí correndo para o carro. Falei, no carro deve ter alguma coisa que eu possa comer, um biscoito, uma bolacha, um pão, uma lixa, qualquer coisa. Eu fui correndo para o carro, não teve jeito. Gente, eu comecei a lamber a poltrona do carro. Não tenho orgulho de falar, se alguém tivesse me visto, iam chamar o manicômio. Tem um doido ali lambendo a poltrona do carro. Eu não fiz isso, mas passou pela minha cabeça. Eu ia lamber o asfalto. Sinceramente. Não, eu não fiz isso, mas eu pensei em fazer. Por quê? A circunstância era tal que bateu o desespero. Então, próxima vez preveja o mal. Quando você vê um molho, Deus nos acuda, pegue o outro, o mais fraco. Então, quando vem o desespero, quando vem a catástrofe, e foi uma catástrofe, quando vem a catástrofe, sabe o que você faz? Eu não sei se parar e resolver alguma coisa naquele momento, mas a ilustração que eu quero dar é o seguinte: quando bate o desespero da catástrofe, o juízo, a razão sai pela janela. Você age e toma decisões que depois você vai olhar para trás e dizer, onde é que eu estava com o meu juízo quando eu fiz isso? Sabe onde você estava? Você estava no meio de uma catástrofe e você não pensa, você não raciocina direito. Por isso, tem um plano. Tem um plano. Quando acontece alguma coisa, uma notícia ruim, pare. Pare, não saia correndo, não tome decisão, não mande ninguém para aquele lugar, não vá tocar fogo, não sei quem, não vai matar, contratar um justiça. Pare. Simplesmente pare. Muita gente nessas horas se encrenca. Encrenca tanto que o resultado é pior do que a própria catástrofe. A bagunça, o dano causado pela reação errada é maior do que causou a reação. Por quê? Porque não pararam para pensar. Dizem coisas. Tem um ditado árabe que fala assim:
As nossas palavras são nossas prisioneiras enquanto nós não a falamos, mas uma vez que nós as pronunciamos, não tem mais volta. Você agora é prisioneiro da sua palavra. Muito marido, muita esposa que briga, fica aperreado, diz coisas que não pode dizer depois. Você pode dizer, foi sem querer, não quis dizer aquilo, mas foi ouvido, foi dito. Então pare, planeje, para não tomar decisões emocionais, decisões circunstanciais, e o melhor plano é se afastar da situação e esperar que Deus mostre o que está acontecendo. Se afaste da situação, se remova da situação. Você ficando lá, você vai querer fazer alguma coisa, então se remova da situação, dê um tempo. Temos que ter um plano para quando a situação ficar crítica, nós podemos pensar em tranquilidade e tomar uma decisão confiante. Não saem correndo por aí, complicando ainda mais a situação. Eu vou dar um exemplo aqui, só para terminar. Um exemplo desse aqui, de Jesus. Olhem comigo lá para João capítulo 10. João capítulo 10. João capítulo 10, Jesus está falando sobre ele, sobre o Pai, e ele chegou a falar que ele e o Pai são um. Ele se comparou, se colocou ao mesmo nível de Deus. Em João 10, versículo 30, ele não teve nenhum arrodeio, e ele disse claramente, eu e o Pai somos um. Pronto. Aí se alguém vê alguma dúvida, ele falou, pronto, eu disse. Eu e o Pai somos um. Está dito, falei. Só que os judeus, quando viram isso, eles não gostaram muito e queriam prendê-lo e apedrejá-lo por blasfêmia. O versículo 31 fala isso. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Então veja aqui, até Jesus, quando foi confrontado, ele fez o quê? Nós vamos ver daqui a pouco o que foi que ele fez, mas quando ele foi confrontado, ele poderia ter chamado uma legião de anjos. Ô Gabriel, resolva aqui para mim. Mostre para eles quem é quem é Deus aqui. Ele poderia ter feito chover fogo do céu. Ele poderia ter feito o chão abrir, engolir isso tudinho. Ele poderia ter feito um bocado de coisa. Ele era quem? Ele é Deus. Ele podia fazer o que ele bem entendesse fazer. Foi isso que ele fez? Não, não fez o que ele fez. Não chamou nenhuma legião de anjos, não chamou nenhum fogo do céu, não mandou a terra abrir e engolir eles. Mas olha no versículo 39. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos. Foi o que ele fez? Foi embora. E parou. Eu não sei onde que ele parou, mas ele foi embora. Ele saiu. Ele não agiu. Agora nós lemos isso aqui, né? Procuraram, pois, prender outra vez, mas ele escapou de suas mãos. A gente lê isso e pensa, gente, como é que você acha que isso... Tente se colocar naquela situação. Um monte de judeus, Jesus no meio, e aqui fala, escapou das suas mãos. A gente pensa que Jesus foi assim, ok, aperta o botão pause e aí... Tchim. Aí todo mundo ficou. E ele saiu andando no meio do povo. Não, gente, aqui ele escapou da mão dele, está todo mundo com pedra na mão, querendo pegar ele. Eu penso que Jesus era todo... Com licença. Não, sabe como é que ele escapou? Ele escapou correndo, empurrando, jogando, imagino, chutando. Ele escapou. Não foi que ele saiu, ele escapou. Por que ele escapou? Eles queriam prendê-lo. Eles estão pegando nele para predejá-lo. Lembra quando Jesus entrou no templo? E viu lá os vendedores e os trocadores de dinheiro e ele fez aquela cena toda. Sabe o que ele fez? Com licença, eu vou virar essa mesa. Posso virar? Vocês deixam? Tá bom. Não, ele entrou lá com o chicote, dando chicotado em todo mundo, chutando, berrando, gritando, socando, virando tudo. Aqui, ele também, ele estava lutando por sua vida. Ele poderia ter chamado os anjos para livrar a pele dele. Ele não fez isso. Ele se retirou. Ele escapou do meio deles. Não é que ele ficou invisível e saiu. Não, eles estavam lá vendo ele, pegando ele, e ele se escapou. Se até Jesus fez isso, então nós vamos perceber que nem sempre é hora de atacar, batalhar, arrancar a cabeça de alguém. Nem sempre é hora de agir. Muitas vezes é hora simplesmente de parar.
se remover da situação. Jesus fez isso, ele se removeu da situação. Eu não sei, mas se fosse eu falava, vou me remover. Agora imagine, se eu tivesse meu dispor uma legião de anjos, eu falava, é bom, sai daqui, que se eu não sair daqui, não vai prestar. Não vai prestar. Eu vou chamar uns anjos aqui para pisar em tudinho, aí não vai ficar ninguém. Se fosse eu. Entendeu? Então se retire. Se retire da situação, pare e deixe a coisa acalmar. Quando alguma catástrofe entrar em sua vida, não faça nada, não decida nada, apenas se afaste da situação, entre na presença de Deus e espere em Deus para que Ele lhe diga o que está acontecendo, por que está acontecendo e como prosseguir. Como prosseguir? Deus sempre vai dar uma saída de qualquer situação. Agora tem um problema. O diabo também sempre vai ter uma saída para cada situação. Cada problema que nós enfrentamos, Deus vai ter uma solução e o diabo vai ter uma solução. O espírito vai ter uma solução e a carne vai ter uma solução. Então, quando você está enfrentando uma catástrofe, pare, analise, busque o Senhor para decidir, ok, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Porque se você for agir na emoção, no sangue quente, cabeça quente, e muitas vezes na ignorância, sem saber direito o que está acontecendo, então você provavelmente vai tomar a decisão errada. E a decisão que o diabo traz, ela é sempre a mais fácil. Entenda isso. Qual era mais fácil para Jesus? Chamar uma legião de anjos para pisar em todo mundo? Ou se escapar na mão deles? É muito mais fácil chamar uma legião de anjos. Mas não era o que Deus queria. Então entenda. Às vezes o que Deus quer não será a saída mais fácil, mas será a mais sábia, será a melhor saída. E quando você toma a saída mais fácil, o primeiro passo é fácil, mas depois traz uma complicação. Já as opções de Deus são as mais difíceis, mas depois ficam mais fáceis. Então veja, o diabo vê com uma coisa fácil que se complica, Deus vê com uma coisa difícil que fica fácil. E aí você acaba colhendo, plantando outras catástrofes. Amém? Semana que vem vamos voltar e ver outras coisas que devemos fazer desse episódio da vida de Davi, que ele fez, que pode nos ajudar a como agir e reagir na hora da catástrofe. Vamos orar. Pai amado, nosso Deus querido, obrigado.